Oi, gente, boa tarde, tudo certinho com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre pensamentos positivos que a gente deve ter, ainda mais nesses últimos tempos, últimos dias que estamos vivendo, né? Pensamentos positivos e não negativos. E aí eu vou falar um pouquinho do que a Bíblia fala sobre isso, né? Eu não vou ler, eu vou falar meio por cima, mas vou deixar lá em cima no vídeo a descrição da onde está escrito na Bíblia, para não ficar muito grande aí, senão depois dá o que fazer para me colocar no Face, o vídeo fica muito longo. Eu vou falar de dois personagens da Bíblia aqui que tiveram pensamentos positivos, tiveram muita fé e venceram. Vou falar de Caleb primeiro, né? Que vai estar em Números, né? Então Deus pediu para Moisés mandar alguns homens na terra de Canaã para dar uma sondada lá para ver como é que estava a terra. Aí foi alguns homens e no meio desses homens estava Caleb. Aí eles sondaram tudo, quando eles voltaram embora, os homens falaram assim, a terra é boa, dá bons frutos, tudo, mas tem um porém. Tem uns homens maus lá, uns gigantes lá, bem fortes. Aí o povo lá, o povo de Deus lá, já começou uma murmuração, né? Começou aquela murmuração contra Moisés, como ele vai vencer, não sei o quê, falando, né? Aí um deles, que estava no meio, que foi espiar a terra, chamado Caleb, ele fez o povo se calar, né? Mandou o povo parar de falar e falou assim, que tá aqui. Ele falou assim, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Caleb teve o pensamento positivo. Um homem corajoso, perseverante, de muita fé em Deus, né? Porque eles já haviam lá atrás guerreado contra outras pessoas lá e Deus estava com eles, estava à frente, e eles venceram as guerras. E então Caleb sabia que Deus estava à frente, né? Então isso se chama fé, pensamento positivo. Ao contrário dos outros homens que foram e tiveram pensamentos negativos, dizendo que não conseguiria vencer aquele povo lá, os gigantes, né? E Caleb falou isso, foram lá, venceram, conquistaram, né? Só que pela fé dele, só ele foi o único, ele e Josué, foi os dois únicos que conseguiram herdar a terra de Canaã. Pela perseverança, pela fé que eles tiveram e a confiança no Senhor, né? Sabia que Deus estava na frente de todos os gigantes, de todas as lutas que viessem na vida deles. Então, foi os dois únicos que entraram na terra prometida. E também fala de Davi. Davi, quando ele era um moço, ele deveria ter os seus 16, 17 anos, tinha um gigante chamado Golias, naquela época lá, que estava afrontando o povo de Deus. O rei Saul e os soldados se reuniram para lutar contra esse gigante Golias. Só que o gigante Golias era enorme e o povo do rei Saul, os soldados, ficaram tudo com medo. Nenhum deles queria lutar contra o gigante Golias. Aí Davi foi lá levar comida para os irmãos dele, que era um dos soldados do rei Saul, e perguntou o que estava acontecendo. Daí eles explicaram, tem um gigante aí, Golias, que está provocando a gente, falando que ele mata nós com uma mão só, assim, ele dá um tapa, ou ele espreme a gente, ele mata nós. E a gente sabe que é verdade isso, né? E eles falando para Davi. Davi era um menino de muita fé em Deus também, né? Ele era um menino, assim, que era um escolhido do Senhor também. Ele falou pro rei Saul, deixa eu lutar contra esse gigante. O rei Saul riu da cara dele e falou assim, você é muito pequena, você não consegue. Aí Davi insistiu e o rei Saul falou assim, então vai lá lutar com ele. Acho que o rei Saul pensou assim, coitado, vai morrer, né? Porque olha o tamanho do cara lá do gigante em vista desse menino, vai morrer, mas deixa ele ir. E Davi foi. Quando o Golias lá, o gigante, viu Davi, ele zombou da cara de Davi falando lá, né? Você vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Golias falou de Davi, né? Tipo assim, eu vou acabar com você assim, num estralar de dedo, né? E isso vai estar em 1 Samuel, que eu também vou deixar lá marcado depois, no verso 45. Aí Davi falou assim para Golias: Davi, porém, diz ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele disse que ele vai em nome do Senhor matar o gigante Golias, né?
E ele não gostou da provocação de Golias, que ele ficava afrontando o povo de Deus e afrontando o Senhor, o rei de Israel, né? Aí Davi, eu acho que pensou assim, Saul deve ter, porque Saul e os soldados ficaram amedrontados porque ele era muito grande, né? Falaram, não vou conseguir mesmo acabar com ele não sei o quê. Davi, eu acho que pensou assim, não, ele é muito grande, não tem como eu errar com o meu estilingue. Acho que ele matou, não sei se foi 3 pedras, né? Que eu não terminei de ler, mas ele, com a pedra, ele conseguiu matar o Golias, né? Acho que ele pensou assim, ele é gigante, não tem como eu errar a mira. Acertou bem no meio da cabeça do gigante e matou, venceu o gigante Golias. E todo mundo aplaudiu Davi, né? E um dia ele se tornou também rei de Israel, no lugar do rei Saul, um dia, né? Então esses dois heróis aí da Bíblia, aí, duas pessoas, homens de Deus, fiéis a Deus, tementes ao Senhor, sabia que Deus estava à frente deles, em qualquer batalha, né? Que viesse a vir na frente deles. Então é assim, acontece com a gente também não tem que temer as coisas que vêm acontecendo com a gente tem que acreditar, depositar nossa fé, ter pensamento positivo, depositar nossa confiança no Senhor e acreditar que nós vamos vencer qualquer batalha que vier, né? Qualquer sofrimento, tribulação que vier, qualquer guerra na nossa vida, né? Lá em Isaías 55, no verso 6, fala assim, ó. Deus fala pra gente assim, Isaías fala lá assim, procurem a ajuda de Deus, enquanto pode achá-los. Lá ele tá falando pra gente procurar a ajuda de Deus, orar ao Senhor, né? E pra gente abandonar a nossa maneira de pensar, ou seja, nossos maus pensamentos, né? Então a gente deveria sempre estar pedindo para o Senhor ajudar nós a ter um pensamento de fé, né? Não um pensamento assim, um pensamento de fé é um pensamento positivo, não negativo, né? E então acho que a gente deve pedir ajuda ao Senhor e a gente deve pensar e agir como foram esses homens. Eu sei que tem muito mais deles na Bíblia que tiveram pensamento de fé, pensamentos positivos e venceram. A gente sabe disso, mas eu quis citar desses dois homens que venceram através do pensamento positivo, da fé, da coragem, da perseverança que eles tinham, né? Depositavam toda a sua confiança no Senhor, porque sabiam que Ele estava à frente e Deus está à nossa frente também. Então a gente não há o que temer, a gente não precisa ter medo do que vem acontecer pela frente, né? Tem uma frase antiga que fala assim: tudo aquilo que não me mata, né, me deixa mais forte. Então tudo que vem sobre nós, coisas ruins que vêm acontecer com a gente, se a gente tiver o pensamento positivo, se a gente tiver com nossa fé firmada na rocha, que é o Senhor, deixa a gente mais forte e mais forte. Eu vivi muitas coisas na minha vida já que me fortaleceu. E a gente, na época, eu pensava, Senhor, por que está acontecendo isso? Por quê? Só que o Senhor faz as coisas do jeito dele, porque ele sabe o que está fazendo. E no tempo certo, ele mostra pra gente o porquê de tudo que aconteceu, entendeu? A experiência que a gente teve ou que vai vier a passar, Deus sabe o porquê e no tempo dele ele mostra pra gente. E a gente assim, tendo fé no Senhor, tendo sempre pensamento positivo, a gente vai vencendo dia após dia no Senhor. Então vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, porque Ele é com a gente, Ele faz tudo por nós. Deus só quer testar a nossa fé, ver que tamanho que é a nossa fé, se é assim, se é assim, se é assim, se é assim. Na Bíblia fala que se a nossa fé for como um grão de mostarda, né, já é o suficiente. Mas cada dia, dia após dia, se a gente tiver a fé no Senhor, a nossa confiança depositada em Deus, a gente sempre vai saber que Ele está na nossa frente e a gente sempre vai confiar que tudo vai caminhar para o nosso bem. E que qualquer problema que vem na nossa frente é para a gente reagir de uma forma diferente, em vez de pensar positivo. Nossa, quando está acontecendo isso comigo, não vai dar certo isso. Eu perdi meu serviço agora, não sei se eu vou arranjar outro, eu tenho medo, não sei o que vai acontecer, eu tô com contas para pagar.
essas doenças que tá vindo. Nossa, eu tenho medo de pegar essas doenças. A gente não pode ter esse pensamento, a gente tem que confiar em Deus. Não, eu vou vencer, Deus me protege, Ele está na minha frente, Deus é quem cuida de mim, Deus vai abrir a porta de emprego, eu vou declarar a vida de Jesus sobre a vida dos meus filhos, que eu vou declarar a vida de Cristo sobre a vida do meu marido, da minha esposa, da minha amiga, do meu amigo. Eu vou vencer pela fé. Pensamento positivo, gente. E o meu vídeo ficou enorme que eu tô vendo. Mas é isso. Vamos pensar sempre positivo, nada de negatividade, sabendo que o Senhor tá na nossa frente em tudo, em qualquer luta, qualquer batalha que a gente vier passar. Já que tá enorme mesmo o vídeo, então vamos continuar falando. Vamos ter pensamento positivo. Confie no Senhor, entrega o seu caminho para Ele e o resto Ele fará por nós, tá bom? Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.